Assista ao programa Fala Comigo, oferecimento Unicom, o shopping da saúde. Saudações a todos os nossos amigos aqui da TV Brasil de Norte a Sul. O programa Fala Comigo está no ar hoje, dia 13 de junho de 2016. E hoje o programa é recheado, hein, pessoal? Para quem gosta de muita polêmica aí, hoje nós traremos o professor Pantaleão. Quem não conhece aí o professor Pantaleão, quantas pessoas não passaram aí pelas aulas do professor Pantaleão? Então hoje ele estará conosco falando para nós sobre um pouco da sua história, desde quando ele começou até os dias de hoje. E receberemos também no programa Fala Comigo hoje o meu amigo Fred Monteiro, cantor. É uma nova promessa da música. Vocês vão ficar positivamente assustados com o Fred. Hoje o programa está recheado com dois entrevistados, professor Pantaleão e Fred Monteiro. E não podemos esquecer dos nossos patrocinadores que nos ajudam a colocar o programa no ar. Pizzaria Paulista, meu amigo Igor Davi, parabéns pelo seu trabalho. Olha só, a Pizzaria Paulista agora conta com espaço para eventos. Você que tem interesse de fazer um evento corporativo ou não, formatura, qualquer tipo de evento nesse sentido, lá cabem mais de 80 pessoas no espaço. E ao mesmo tempo lá tem, olha só, sonorização própria, projetor de TV, tem as TVs ali espalhadas, tem também a brinquedoteca, você está fazendo ali o seu evento e o seu filho está brincando ali com alguém supervisionando. Olha só que legal o espaço da Pizzaria Paulista. Quem quiser contratar o espaço é o 3215-1566. Desculpa, 3215-1666. É o telefone da Pizzaria Paulista. Você fala com o meu amigo Igor Davi e vai alocar o seu espaço para qualquer evento que você queira. 3215-1666. Essa é a Pizzaria Paulista. Um abraço também lá para o meu amigo Chicão, conhecido aí como Chicão, mas é o Edivaldo Nogueira, lá da Casa de Carne Nogueira, que fica ali na região noroeste de Goiânia. O Chicão, para quem não sabe, é um grande narrador de rodeio, viu? Então, muito obrigado aí, Chicão, pela parceria e parabéns pela higiene que você mantém o seu espaço. Você sabe muito bem como é que é chegar no local onde tem ali aquelas carnes ali todas protegidas com aquele filme, né, de plástico. Então, parabéns, porque realmente lá é muito higiênico, atendimento de excelente qualidade. Lembrando também aqui, além da Casa de Carne Nogueira, falando para vocês sobre o WhatsApp. Nós temos aqui uma via interativa de participação, para quem quiser fazer qualquer participação ao vivo. Você tem o WhatsApp do programa, que é o 9, agora com o novo 9, né? Então, 9808-2031. 9808-2031, você pode mandar perguntas aqui para o Fred, mandar perguntas para o professor Pantaleão, tirar dúvidas, saber de alguma coisa que você queira falar aí da sua cidade, de onde você estiver, porque estamos no mundo inteiro pela internet e pelas redes sociais. Então, daqui mais um minutinho nós teremos o professor Pantaleão. Aguardo vocês no próximo bloco, já com o professor aqui na nossa tela. Um abraço a todos e daqui um minutinho a gente volta. Estamos de volta já no segundo bloco do programa Fala Comigo, já com ele aqui, o professor Pantaleão. Professor, é uma grande honra para mim ter o senhor aqui na minha humilde bancada. Olha, primeiro eu queria agradecer aqui aos amigas e aos amigos do programa TV Brasil de Norte a Sul. Ao amigo Antônio Viana, aqui estará com o nosso Fred, né? E é sempre interessante a gente tentar estabelecer uma relação com as pessoas que obviamente foram ex-alunos, que ainda são alunos, e estamos aqui para responder, para trabalhar as nossas ideias, ter contestação, porque eu sou daqueles que acham que não tem a verdade absoluta e estou disposto a dialogar e a aprender com todo mundo. Que legal! O professor Pantaleão, para quem não conhece, já está aí dando aula há tantos anos e tem uma grande história de luta social, luta trabalhista, luta em favor daqueles que são desfavorecidos. E realmente o professor, para nós, é um grande honra, professor, o senhor estar aqui conosco no programa Fala Comigo, Obrigado. Explicando para nós um pouco mais sobre essa história. Então, para quem não conhece, eu vou tentar aqui contar um pouco da história, né? Na verdade, perguntar e pegar essas informações com o professor. Como é que é? O senhor é de naturalidade de onde? Isso, eu nasci, sempre brinco, eu nasci na mãe de Goiânia, Campininha das Flores, a nossa querida Campininha, que tem mais de 200 anos. Né? Verdade. E ali, filho de militar, meu pai falecido, minha mãe também falecida, infelizmente, né?
Meu pai foi diríamos, um combatente a favor do governo Mauro Borges, Pedro do Vico, portanto, sempre politicamente ligado ao antigo PSD, naquela velha briga PSD-UDN, né, que marcou aqui, principalmente no Brasil, de 45 até 66, e desde os 5 anos eu sempre escutava na minha casa debates, discussões. Isso foi formando uma consciência crítica e com isso, claro e natural, eu fui aos poucos tomando clareza dos acontecimentos. Eu fiz a escola primária no Instituto São Francisco de Assis, portanto tenho uma formação de escolas religiosas, né? Depois estudei no Colégio Pedro Gomes e foi nos idos dos anos 60, né? Principalmente 65, 66, 67, onde vivíamos uma ditadura militar, que eu me enganjei no movimento estudantil, participando ativamente das lutas pelas reivindicações contra o regime militar e pela democracia, participando ativamente dos grêmios estudantis, e aí eu participava, óbvio, né, como aluno do Pedro Gomes, e fizemos parte, inclusive, dessa luta que eu considero uma das mais bonitas páginas da história do Brasil. E o nosso processo de crescimento foi se dando até na própria formação em casa, Antônio, porque meu pai, sendo um adepto do Mauro Borges, ele sempre trazia as questões para dentro de casa. E é óbvio que ali você sentia e refletia um pouco desse processo. Isso foi criando para mim, felizmente, uma consciência crítica de uma sociedade que, infelizmente, ainda continua sendo de poucos. Isso é verdade. Olha só que história, né? Ou seja, desde criança, dentro de casa, com os pais, falando de coisas relacionadas à política. E o senhor falou de 2 nomes, né? Que é Pedro do Vico, fundador de Goiânia, que fundou em 1934, não é isso? Uhum. Que ele fundou a Pedra Fundamental. 33, né? Isso, e trouxe de lá para cá. Na verdade, ele veio através. Ele foi interventor de Getúlio, né? Foi interventor de Getúlio. E Mauro Borges, filho dele, que foi governador do estado. Que foi tirado praticamente pela ditadura em 64, né? Esse ano o senhor estava aqui em Goiânia, viu isso tudo? Sim, é interessante mostrar. Eu estava em 64, eu tinha 14 anos de idade, né? Aqueles arrasantes aviões aqui no palácio, e ele né? lá em cima, dando banana para todo mundo. E meu pai, um fato aqui curiosíssimo, né? Que é até pouco registrado em livro de história, o Mauro Borges recebeu apoio de setores da sociedade e também da Polícia Militar do Estado de Goiás. Um dado curioso, o ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros, que ele ficou famoso com roubo mais fácil, né? Sim. O Borges recebeu apoio do Adhemar de Barros, que enviou para ele caixotes e caixotes de armas. Só que a hora que abriram os caixotes, meu pai contava até de uma maneira brincalhona, não tinha bala. Ou seja, dar tiro sem bala é meio complicado, né? Aí eu perguntava ao meu pai, mas aí, né? O Adhemar de Barros, na verdade, ele fez uma traição. Ele falou para o Mauro que ia dar apoio ao Mauro, mas na hora pulou fora. Você salientou uma coisa interessante. O Pedro do Vico, com seus traços característicos, um médico, né? A Pedra Fundamental 33, 35 oficialmente, 37 consolidou-se a capital, uma cidade planejada por Atílio Correia Lima e o Edson Godoy. E ele, óbvio, né, com todo estadista, teve seus defeitos, mas não deixou de ser uma figura importante, continua sendo uma figura importante. Mauro Borges foi o primeiro, ele foi deputado federal de linha nacionalista, era coronel do Exército, engenheiro, foi presidente da Estação Ferroviária de Goiás, na rede ferroviária. E um detalhe interessante que o Mauro Borges foi eleito governador e deu apoio aos movimentos sociais aqui. Mantinha em seus quadros, inclusive, participantes do Partido Comunista, que era clandestino, deu apoio ali à luta de Zé Formoso, ali para a guerrilha de Zé Porfírio, né, que assim ficou conhecida no Brasil, que era pela luta da reforma agrária, e um homem que morreu pobre, simples, bem como o próprio Pedro do Vico, mas óbvio, é bom salientar, porque em história, Antônio, tem algumas coisas que eu sempre brinco com meus amigos, professor de história. A história não pode ser uma mentira. Então, o Mauro Borges, enquanto estadista, mas ele deu também apoio ao golpe de 64. Sim. Ele, Lacerda, o Magalhães Pinto e o Adhemar de Barros. Mas depois ele achava que o golpe seria uma coisa rápida e logo teríamos eleições diretas para presidente da República, que não ocorreu. E aí, obviamente, ficou decepcionado. E houve, na verdade,
aí uma posição aqui da UDN, capitaneada por Ari Valadão e outros, né? E que buscaram a retirada dele do poder. Foi onde teve essa discussão toda e ele tentou ali alguns tanques do exército, né? Foram lá para o palácio e tentaram tirar ele de lá. Para quem viveu, né? Você que é bem jovem e ali o Fred, todo mundo, quer dizer, as pessoas que estão nos assistindo aqui, quer dizer, foi um momento que eu diria para você marcante na história de Goiás. E na história minha pessoal. Sim, né? Com certeza. Até porque eu gosto muito de história, por isso trouxe o professor aqui. É porque ele faz parte dela e a gente quer aprender, na verdade, com gente que fez parte ali. E nesse caso, professor, uma outra coisa que eu acho interessante é que o senhor acabou respondendo as 3 primeiras perguntas, que é sobre a sua infância e como é que o senhor entrou nos movimentos sociais. Agora, recentemente, quer dizer, o senhor entrou então na docência, o senhor passou a dar aula. O senhor deu aula sim. aonde? Na verdade, é o seguinte, nos anos 68, 69, eu já no movimento, e aí procurado, perseguido, aquela coisa toda da ditadura militar, mas eu começo, na verdade, minha atividade como professor, não oficialmente, em 1970. Quer dizer, escola em grupos de pequenas pessoas. Em 73, oficialmente, eu começo a dar aula, mas eu comecei extraoficialmente em 70, o período duro do regime militar. Sim, com certeza. O senhor começou a dar aula em Médici, né? Período Médici, Garrastazu Médici. Comecei nas escolas públicas, né? E fiz parte do CPG, Centro de Professores de Goiás, juntamente com o nosso inesquecível, grande professor Niso Prego, né? Que infelizmente faleceu. Também participei do SIMP, que é o Sindicato da Rede Particular, e como fui parte da direção primeira direção do Sinteg enquanto sindicato, e a minha trajetória foi sempre essa, de participar das lutas sociais, políticas, culturais. Eu participei do Novo Gênio nos anos 68, junto com um grande escritor hoje famoso, né, Brasigóis Felício, com o Kleber Adorno, com Antônio Gomes, com Elcio, que era o Novo Gênio, que tinha como patrono um dos maiores escritores que eu considero não só de Goiás, como do Brasil, Miguel Jorge, fantástico escritor. Um detalhe curioso, Antônio, que nós fizemos do grupo umas 30 pessoas do Novo Gênio, novo grupo de escritores novos. Só que a pressão era tão grande, a violência e a perseguição, retirada da gente de escola, que na verdade ficamos 5. Brasigóis, o Antônio, o Kleber, o Elcio e eu. E aí nós colocamos assim como símbolo cobra. Cobra significa Kleber, Brasigóis, Antônio, Elcio e Reinaldo. E aí a polícia nos prendeu, em 68 nos prendeu, sabe por quê? Porque nós éramos perigosíssimos subversivos. Olha, nós tínhamos 17, né, 16 para 17, 18 anos, então isso aí eram terroristas mesmo, e aí nós respondemos inquérito, nossa vida foi toda ela, desandou total, mas superamos, ficamos meses presos, né, e aí, mas foi muito engraçado, porque a sigla na verdade era um poema, né, nossos nomes Cobra. Eu só gostaria de relatar rapidamente, já que nós estamos no assunto, olha, coisa burra é a tal da censura, né? Minha Santa Maria. Nós tínhamos os livros do Bernardo Vélez, o Tronco, um famoso livro, e a capa era vermelha. E aí a polícia nos prendeu porque o livro tinha capa vermelha. Então era comunista. Se você torcia para o Vila Nova ou para o Internacional de Porto Alegre, Deus me livre, né? Uma coisa assim, não, realmente, dramática. Na verdade, hoje nós estamos num outro contexto histórico. Com certeza. Naquela época, a ditadura militar pegava qualquer detalhe que te referenciasse, por exemplo, ao comunismo. Até porque existia muito medo, né, do que aconteceu nos anos 40 no mundo, com o Hitler tentando dominar tudo. Foi. E acaba que isso... A própria Guerra Fria, né, que depois da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do eixo nazi-fascista, quer dizer, a Guerra Fria criou essa atmosfera também de medo, né? De medo. Entre o bloco socialista e o bloco capitalista. E isso nós pagamos caro por isso. Exatamente. Qualquer um que tinha um cabelo grande, que era subversivo, entre aspas, levava muito perigosíssimo. Era muito perigoso. Olha que interessante. Eu tenho mais aqui uma outra observação para fazer. Sim, tem. Não é o meu. Professor, uma outra observação interessante. Em relação à questão da candidatura à Prefeitura de Goiânia. Em 2006. Foi 2012, né? 12. Com o Paulo Garcia. O senhor foi candidato, então, a prefeito de Goiânia, não é isso? Isso. Antônio. Foi o primeiro prefeito de Goiânia que andava de ônibus? Como é que é interessante, isso? Ando até hoje, né? Eu sou um professor, eu não gosto de dirigir, nunca aprendi. Eu trabalho, inclusive, em rádio também, e eu vou para a rádio de ônibus.
6 da manhã. Então, é o seguinte, nós tínhamos uma disputa interna dentro do partido, no caso do PSOL, e eu ganhei a disputa interna e fui candidato a prefeito de Goiânia. E foi uma candidatura sem nenhum recurso, sem dinheiro, sem nada. Apoio financeiro sem de apoio, nenhuma empresa, não tinha dinheiro de empresa, de ninguém. Mas foi um debate interessante que nós jogamos ao ar nos programas de televisão e também nos nossos panfletos e nas nossas campanhas, nos nossos debates, que nós contestávamos e hoje está provado que aquela história da chamada sustentabilidade era para poucos. Era para poucos. Tanto é verdade que está claro. Paulo Garcia ganhou com uma campanha milionária e os blocos que deram apoio ele deve estar querendo receber até hoje. Então nós levantamos a questão da ecologia, do meio ambiente, a questão da violência na cidade. Levantamos que a Guarda Municipal ela deve fazer um trabalho também de inclusão dentro da cidade, porque você sabe que infelizmente em pesquisa recente a violência está aí tomando conta da cidade, do país, não só, né, infelizmente, em todos os lugares. Ontem tivemos aquela situação dramática lá nos Estados Unidos, né? Isso. Então eu levantei problemas. Só que você sabe, você é um jornalista, é um homem da imprensa, sabe que como candidato pobre, a gente não tem muita condição até mesmo de espaço. Esse espaço que você está aqui oferecendo para a gente é uma coisa fantástica, extraordinária, né? E aí os meus agradecimentos eternos, porque é pouca a oportunidade que a gente tem de ter espaço. Quer dizer, eu falo isso até com uma certa tristeza, porque eu também trabalhei com jornais, com televisão, trabalho com rádio. Eu fico assim porque eu acho que como professor eu tenho um papel para desempenhar. E esse papel é importante para educar. E às vezes eu levantei vários problemas que a cidade vinha sentindo e que ainda continua sentindo, que não deram muita importância. Não que eu estou reclamando aqui porque não recebi importância. Estou dizendo que as questões da cidade deveriam ser tratadas com mais eficiência pela própria imprensa, como você sabe. Na Europa, hoje, problemas diversos, mas a imprensa está lá participando ativamente, né? É até importante o professor falar isso, pessoal, para que você que está em casa assistindo o programa está aberto a pessoas que têm novas ideias para a nossa cidade. A questão é que o programa Fala Comigo é um programa de plataformas digitais. Nós estamos na internet e estamos aqui não porque nós fizemos apenas uma questão financeira, não, é uma escolha. Hoje eu tenho proposta para que o programa vá para a TV aberta, mas o nosso foco é estar na internet porque eu alcanço um número maior de pessoas e os custos são mais baixos, então eu consigo manter esse programa muito tempo no ar. E ele está aberto para pessoas que têm interesse de fazer o que o professor está falando aqui agora, discutir a cidade. Nós temos, podemos entrevistar empresários, como a gente está fazendo, mas entrevistar também gestores, pessoas que são formadas em gestão pública, que têm o interesse de trazer a discussão para que possa ter... Então, sempre vou ter um tempo ali disponível no programa para essa discussão. Inclusive, o professor Pantaleão, como ele é professor, e até convido o senhor para uma nova vinda ao programa, para a gente discutir novas coisas, e eu quero colocar aqui, o tempo está acabando aqui do processo, em relação à questão do seu trabalho hoje com a Interativa, né? E mandar um abraço a todos lá, que eu tenho alguns amigos na Interativa. Isso. O Pablo Costa, nós tivemos uma banda, ele tinha outra. É um grande rebelde, Pablo Costa. Um abraço a você, irmão. Nós participamos de algumas coisas juntos aí no passado, muitos anos atrás. E eu tive uma banda, ele tinha outra, a gente tocava junto aí. E outra coisa também ali, o Zé Luiz, o Morgantini. Essa é uma galera. O Adalto Alves muito me ajudou. Isso. O Adalto, um abraço para você, muito me ajudou na época que eu estava mexendo com eventos em Goiânia. Antônio, eu te falar um segredo aqui. Outro dia eu falei isso na Interativa e depois encontrei com Ledes Gonçalves. Meu sonho era ser locutor esportivo. E eu tinha meus 10 anos e eu tentava transmitir alguns jogos. Eu sou torcedor do Goiânia Esporte Clube, o Galo Carijó. O Galo Carijó é professor Quiriquiqui. É uma coisa fantástica. Agora, hoje não está muito bem, mas o Galo vai voltar. E lá na Interativa, há 3 anos que o Zé Luiz me chamou para participar como convidado, falando sério, que é um programa que vai das 6 da manhã às 8, que tem uma grande interação com a cidade, aberto a críticas, né? E ali a gente tem levantado questões nacionais, internacionais, locais, estaduais, sem censura, a coisa flui naturalmente, sem problema nenhum. E eu acho importante, e isso que vocês fazem na televisão,
o que a Interativa faz no rádio, e também outras emissoras, né? Sim. Eu sou daqueles que a gente tem que abrir espaço, discutir tudo. A melhor ganha, isso é bobagem. É isso mesmo. Não é isso mesmo? Então ontem, inclusive, eu estava assistindo o jogo do Brasil e Peru, eu ri demais do cara falando, não ganhou porque é ruim. É engraçado, né? Claro, não ganhou porque é ruim. Então, esse papel que a imprensa tem, que a rádio tem, e você sabe que em cada lugar do mundo, tem alguém ouvindo um radinho, né? O que é fantástico. Isso é eterno, né? Eu adoro o rádio desde os meus 5 anos, minha mãe, aquela poesia em pessoa, fazendo o seu bolinho, eu até meia-noite esperando ela fazer para comer um bolinho quente, né? Ouvindo a Rádio Nacional, a Rádio Record de São Paulo, ouvindo Tonico e Tinuco, as raízes, as né? raízes. E eu adoro raízes, né? Inclusive tem um aqui, representante da Raiz, que é o Fred, que é filho do Monteiro, né? Monteiro. Da dupla Matão e Monteiro. Matão e Monteiro, né? Também muito raiz. Tá, muito raiz. Eu acho que a música popular brasileira, ela é uma das mais, ou talvez sem exagero, rica do mundo. Acho verdade. Fantástica a nossa música. Aqui nós temos, né? Não só Matão Monteiro, temos eu gosto muito do Christian, né? Mas o Ralph, porque eles são os músicos também. Quer dizer, eu não tenho preconceito. É óbvio e natural que eu sou de uma juventude que pegou os anos 60, da rebeldia de Woodstock, né? De Beatles, Rolling Stone, Bob Dylan, Janis Joplin, é evidente. Jim Morrison. Aí é falar com você, né? Meus filhos também adoram, etc e tal. Mas eu acho que esse papel é que nós, professores, temos que ter. Eu diria para você uma coisa que, às vezes, eu sou até um pouco cáustico. Acho que nós, que somos postulantes a posições ideológicas, né? Eu me coloco à vontade, tranquilo, eu sou um homem de esquerda, sempre fui, mas eu não tenho preconceito. Eu nunca cheguei numa sala de aula e contrariei aluno por opções religiosas. Eu acho que isso é um absurdo. Eu já dei aula em colégio muçulmano, pra você ter uma ideia. Nossa. Então, veja bem, eu tenho que respeitar o próximo. E esse é o meu papel. E aí essa importância que você está tendo, ou seja, de abrir espaço para as pessoas que nem pensam como você, o que é muito importante. Que ótimo. Então, é esse, para mim, o grande momento da comunicação. Eu acho que a comunicação, e eu sempre falo isso, eu fui vítima da censura, da violência, da tortura e defendo até a morte a liberdade da imprensa em total sentido. Que ótimo. Total sentido. Ficamos felizes aqui, todos da TV Brasil de Norte a Sul, até porque essa é a intenção da TV, e agora o programa Fala Comigo leva também essa mesma ideia, até porque a ideologia, eu sou o criador do programa e automaticamente o jornalista responsável pelo programa Fala Comigo, eu deixo aberto também essa mesma posição do professor, compartilho com o senhor em relação a isso. Nós temos agora 1 minuto para finalizar esse bloco, professor, o senhor fica à vontade para fazer suas considerações finais, e um abraço aqui, antes de terminar, a todos da Interativa. E Zé Luiz, parabéns pelo que você está fazendo, porque o seu trabalho na Interativa, eu já vi pessoas criticando a Interativa, você tem a opção de selecionar. Olha, eu não vou colocar esse comentário. E entra o comentário de crítica à rádio. Então, parabéns, porque eu acho isso muito bonito e realmente a liberdade total que você dá para quem quer colocar posições favoráveis ou contrárias. Isso eu respeito muito. Então, parabéns ao Zé Luiz diretamente, se eu quiser mandar para ele essa questão aí, porque isso é muito importante para a comunicação goiana. O senhor tem 1 minuto para fazer suas considerações. Ali eu sempre digo o seguinte, eu tenho total liberdade de falar o que eu bem penso. Nunca fui censurado por ninguém. Eu tenho amizades, eu adoro amizades, mesmo que as pessoas não concordem comigo, mas eu concordo com elas, né? Eu sempre brinco assim. Eu gostaria aqui de agradecer penhoradamente o Antônio, né? É o meu amigo, ao programa, e dizer a vocês o seguinte: a cada dia que a televisão, a rádio, os jornais, e hoje com as redes, né? Facebook, os digitais, o Face, todo esse processo que nós estamos vivenciando, isso é inexorável, não tem como voltar, né? É. Quer dizer, eu digo para vocês o seguinte, é usar bem, não esquecer também de que é importante que você continue utilizando bem essas redes, a leitura, quem gosta de escrever, continue escrevendo, mas esse é o nosso papel. Eu gostaria de concluir dizendo para todo mundo, a liberdade é o maior bem da humanidade. Ai, liberdade, se te matarem, não teremos como falar, liberdade, liberdade, abra os braços se queremos te abraçar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Maravilha. Muito obrigado pela participação aqui no programa. Nos enriqueceu muito. Eu tenho certeza que essa entrevista vai rodar por todas as redes sociais. Nós vamos mandar nos nossos canais interativos e, ao mesmo tempo, também os canais que todo mundo aí que está assistindo pode compartilhar à vontade a entrevista. Um abraço, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. E estamos aqui no segundo bloco, já trazendo daqui um pouquinho Fred Monteiro, que vai
até cantar. Vai ter cantoria hoje, Fred? Sim. Vai ter cantoria ao vivo aqui hoje. Então daqui um pouquinho vocês vão ouvir Fred Monteiro. Daqui um pouco, no próximo bloco, voltamos com o programa Fala Comigo. Um abraço. Assista ao programa Fala Comigo. Oferecimento Unicom, o Shopping da Saúde.